para quem chegou aí para o nosso webinário. Meu nome é Diego Barreto, eu sou arquiteto, treinador certificado da Graphisoft e estou aqui como anfitrião no nosso terceiro episódio do webinário sobre fluxos de trabalho em BIM. Eu estou ouvindo um eco, deu certo. Eu estou ouvindo um retorno aqui. Acho que deu certo. Pronto. Voltando aqui, então, bem-vindas ao terceiro episódio da série de webinários sobre fluxo de trabalho com a ArchiCAD, que está sendo feito pela Graphisoft, com a community, e com a community da Graphisoft Brasil. E no primeiro episódio da nossa série de webinários, nós falamos sobre implantação BIM, com Rodolfo Campos, da Maraboco Arquitetos. Nesse episódio, a gente falou sobre a importância de uma implantação planejada em escritórios de arquitetura, sobre as dificuldades e os benefícios do uso do ArchiCAD no fluxo de trabalho como um todo. Esse episódio já foi realizado, ele está disponível para ser reassistido na community da Graphisoft. No segundo episódio, nós falamos sobre o potencial das propriedades com a Coral Lopes, BIM Manager do estúdio Ronaldo Rezende e especialista em fluxos de trabalho, padronização e treinamento relacionados à metodologia BIM. Nesse episódio, a gente falou especificamente sobre propriedades, inserção de informações no modelo, possibilidades de uso, expressões e mapeamento de propriedades em modelos IFC. Esse episódio também está disponível na community da Graphisoft, que pode ser assistido. E, finalmente, chegamos ao terceiro episódio, o BIM em empreendimentos imobiliários, com o estúdio Vinícius Macedo. Aqui estamos com Vinícius e Gabriel. Vinícius, dono e fundador do estúdio Vinícius Macedo, e Gabriel, arquiteto, coordenador de projetos no estúdio. E aqui a gente vai falar justamente sobre o impacto do ArchiCAD, do uso do BIM, em estudos de viabilidade, em empreendimentos imobiliários como um todo. Esse webinário ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, estou apresentando a vocês como ele se organizará. Na segunda etapa, os nossos convidados apresentarão os seus avanços com o ArchiCAD e os seus usos para empreendimentos imobiliários. E, ao final, vocês poderão fazer perguntas para os nossos convidados. A qualquer momento, vocês podem e devem utilizar o chat para colocar perguntas durante a apresentação, e ao final a gente vai ter alguns minutinhos para finalmente fazer essas perguntas para os nossos convidados. Dito isso e apresentado o webinário para vocês, eu passo a palavra aí para Vinícius e Gabriel para que eles apresentem como eles usam o ArchiCAD para empreendimentos imobiliários. Tá mudo, Vinícius. Essa apresentação do Diego aí não tem nem muito mais do que a gente falar muito de apresentação nossa, sim, mas vou compartilhar a tela aqui e vou começar aqui nossa fala, tá? Deixa eu botar aqui, aviso quando vocês estiverem vendo minha tela. Perfeito, estamos vendo. Tá vendo, né? Bom, pessoal, como o Diego já falou, né, a gente vai falar aí do BIM, né, aplicado nos empreendimentos imobiliários, né, o episódio 3 aí desse programa que a Graphisoft está fazendo, e aí falar um pouco de quem a gente é, né, e o que é que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos, né. A gente é um escritório relativamente novo, né, assim, a gente tem menos de 10 anos, a gente coloca aí como quase 10 anos de experiência de escritório, mas a gente já tem uma gama de projetos entregues em diferentes áreas, né? Desde a parte residencial, comercial, institucional, né? Corporativo. E aí, depois, né, de uns 4 anos para cá, a gente tem trabalhado muito para o mercado imobiliário, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de empreendimentos para construtores, incorporadoras. Então, a gente já entregou, assim, uma grande quantidade de projetos, né? E a gente tem uma particularidade de trabalhar em vários estados, várias cidades, e a gente tem projetos espalhados de diversas tipologias, né? Então, assim, a gente é um escritório bem generalista de estar fazendo diversos tipos de projetos, e a gente até toma como partido disso um pouco dessa vontade, né? Da gente fazer diversos projetos e a gente não está fazendo só um tipo de projeto, né? Então, a gente hoje tem um braço da parte do mercado imobiliário que eu acho que acredito que deve estar em torno de uns 50% dos projetos do escritório. Então, assim, hoje tem uma representatividade muito grande, né? Então, é por isso que a gente acabou em conversa, né? Até uma coisa do convite do Diego, da gente ter essa representatividade no mercado imobiliário e a gente compartilhar com
quem tem interesse nisso, né? E aí a gente tem se tornado também um ponto muito importante, que é a parte da especialização na parte de projetos integrados, né? Eu acho que isso é um diferencial muito grande para construtoras que valorizam, né, isso dentro do fluxo de projeto, e é algo que a gente tem construído, né, e batido um pouco cabeça, né, juntamente nessa construção com as construtoras, porque às vezes a gente se depara, né, com um mercado de projeto que ele tem um projeto de forma que a gente está projetando, né, anos-luz, às vezes, em relação ao mercado de construção civil, e a gente tem que estar o tempo todo puxando um pouco o que a gente tem de tecnologia na arquitetura para a engenharia, né, porque não adianta a gente estar fazendo um projeto que está mega detalhado, né, mega compatibilizado, se isso não chega, né, na ponta final, na execução, se isso não tem uma representatividade tão grande na execução, né? Então a gente tem batido muito o martelo assim dessa questão de vamos tentar fazer com que as construtoras entendam o poder disso, né? O valor disso, para eles tentarem discutir mais o projeto e a gente poder ter uma execução mais fluida, mais interessante, né? Então assim, de uma forma bem rápida, né? Também essa questão da timeline do escritório, a gente abriu em 2017, né? Então a gente só veio fazer a implantação do ArchiCAD no estúdio em 2021, né? Então a gente tem os projetos até 2021, a gente passou 5 anos, né? E fazendo projetos em CAD, né? Até a gente chegar depois de 2021, a gente chegou a fazer uns 2 a 3 projetos em ArchiCAD, depois de 2022 até agora, 2024, a gente tem os 100% dos projetos desenvolvidos no BIM, né? Então, assim, a gente basicamente já tem nossa metade da história aí dentro do BIM, né? E a outra metade a gente ainda estava no modelo de AutoCAD ainda, né? E aí apresentar um pouco da questão do fluxo de trabalho, porque eu acho que isso é uma questão de entendimento, né, de fluxo de trabalho que a gente tem que explicar tanto para construtoras, para elas entenderem um pouco o nosso lado, como para a gente também levar um pouco do valor que isso pode representar na parte final do projeto, né? Então, assim, a gente tem um fluxo tradicional de projetos, né, onde a gente tem a parte de levantamento de dados, que a gente consulta, né, a gente faz o entendimento, né, com a construtora incorporadora, da gente entender quais as demandas que elas precisam. Então, a gente precisa saber, né, se o objetivo é atingir o máximo do índice, se é ter um prédio alto, se é um prédio baixo, se é um prédio para qual tipo de público, né? Então, a gente tem que entender primeiro qual é o tipo de projeto que a gente está fazendo, e tem um ponto que, assim, também pode estar dentro desse levantamento de dados, que é a questão do estudo de viabilidade, né? Que é, assim, o estudo de viabilidade é uma peça fundamental hoje no nosso processo, porque, assim, a gente constrói esses dados junto com a construtora incorporadora, né? Então, assim, às vezes a construtora, ela tem a ideia, né? Ou então comprou um terreno e quer executá-lo ali naquele terreno, e às vezes não sabe por onde começar. Então, assim, essa formatação do produto, essa formatação de quantidades, de tipologias, de como é que esse projeto vai se desenvolver, a gente formata isso com a construtora incorporadora até chegar no ponto que aquilo ali se torna algo maduro para ser lançado no mercado, né? Então, passa por consulta de engenharia, consulta de comercial, diretoria. Então, assim, tem uma série de setores dentro da construtora que passa por aprovações até isso ser algo que a gente tem entendimento de que esse lançamento pode ser um sucesso, né? Então, assim, a gente só evolui para projeto depois que a gente entende que isso faz sentido na cabeça de todos os setores da construtora, né? E aí a gente entra na parte do estudo de layout, né? Que aí é a parte da planta baixa, implantação, né? A gente mostrar a planta das unidades, pavimento tipo. Em seguida, a gente vai para a parte do estudo de imagens, né? Isso no formato tradicional de projeto. E aí a gente chega na parte do projeto legal. É interessante a gente destacar que o nosso fluxo, por muito tempo, a gente tinha a parte de compatibilização, por exemplo, ela acontecendo um intervalo muito curto entre o anteprojeto e o projeto executivo, né? Mas a gente entende hoje que o projeto legal, por exemplo, ele já dá indícios, assim, já dá uma fomentação da gente buscar o início dos complementares, né? Então, assim, hoje, grande parte dos nossos projetos, a pré-forma, né, que é a parte onde a primeira emissão da parte da engenharia, da parte de estrutura, às vezes ela já consegue ser feita no projeto legal, né? A gente já tem planta, cortes, fachadas, já dá para ser exportado, né, um IFC, que aí a partir desse IFC a gente consegue discutir já onde é que tem pilar, o que é que esse pilar pode impactar na nossa planta, o que é que uma viga, né, pode impactar também na nossa planta. Então, a gente tem uma compreensão mais interessante desse projeto, já integrando um pouco com a engenharia, né? Então, assim, esse projeto legal,
é até uma coisa que vai acabar a gente mudando um pouco o nosso fluxo, essa compatibilização não ser só depois do anteprojeto. É uma coisa que a gente já está até trabalhando, dela começar no projeto legal, né? Então, assim, o que é que a gente pode antecipar no projeto legal para a gente entender que isso, ele, quando o empreendimento for lançado, né, depois de tirar uma licença de instalação ou licença prévia, o que é que a gente pode ter o mínimo de mudança possível depois disso, né? Porque a gente sabe que depois que o empreendimento ele é lançado, aquilo se torna uma verdade, né? Então, assim, o cliente, o consumidor final, ele vai atrás, vai buscar entender o que ele viu na imagem, né? Então, assim, normalmente, né, o projeto é lançado entre o projeto legal e o anteprojeto, né? Então, aqui a gente tem um ponto importante que é o lançamento do empreendimento, e aí nessa parte de compatibilização pode existir aspectos, né, às vezes que mude um pouco o projeto, mas às vezes é a criação de um shaft, a criação de uma coisa muito pequena que não interfere numa fachada do empreendimento, né? Já a estrutura pode mudar, né? A fachada pode ter uma viga que ela pode ser 40 centímetros de altura, como ela pode ser 70, 80, né? Então, isso influencia muito na definição do produto e, querendo ou não, na estética, né? Porque a estrutura tem muito esse poder de ser uma disciplina, né? Que depois da arquitetura ela tem muito poder de ser algo que, assim, talvez não tenha muito valor, né? Para ser mudado, né? Então, é uma coisa que a gente, às vezes, não tem muita alternativa, até porque, às vezes, a gente tem que se encaixar num orçamento da construtora. E aí a gente vem para o anteprojeto, que aí no anteprojeto acontece essa compatibilização que a gente estava falando, né? A gente também discute muito nesse panorama que é a parte de especificações técnicas, né? Dentro dessa compatibilização, então a gente tenta buscar, né? Compatibilizar também custo, né? Disso, ou seja, não adianta a gente partir para o projeto executivo sem a gente saber se ali no piso vai ser um porcelanato, qual o tamanho dele, qual o padrão dele. Então a gente tem que entender que quando a gente vai para o projeto executivo, a gente já tem que colocar essa especificação em projeto executivo, e para isso a gente precisa ter uma discussão de padrão antes, né? Para a gente não estar fazendo um projeto executivo que não seja executado, ou então que seja impossibilitado de executar porque deu muito caro, ou então que tem algum problema, né? E aí, por último, a gente tem essa etapa aqui, que já é uma coisa mais pós-projeto, que é a assessoria de obras e compras, que aí a gente até tem feito até alguns projetos a exportação de BIMX, né? Porque aí a gente consegue ter um acompanhamento mais preciso na obra, e isso, assim, para o cliente é uma coisa bem interessante, sabe, também. Aqui a gente separou um pouco das vantagens do que a gente entende, né? Melhor compreensão dos projetos, a eficiência dos estudos de viabilidade, né? Quando a gente fala da questão aí da melhor compreensão, ela está muito interligada também com a questão do estudo de viabilidade, porque a gente tem um entendimento mais rápido, ou seja, antes a gente fazia o estudo de viabilidade, a gente estava muito nos 2D, né? Isso fazia com que a pessoa da arquitetura entendesse, mas aí dentro da construtora, a engenharia, às vezes a direção, ou então o pessoal do comercial, o pessoal de novos produtos, eles tinham uma série de dificuldades de entender, né? Como é que isso está se comportando. Então, a gente entende que essa eficiência também está falando de qualidade de entrega, mas também de tempo, né? A gente consegue, num tempo mais curto, entregar muito mais, né? Então, é importante isso aí demais no nosso dia a dia, né? Redução de erros, né? Porque a gente consegue antecipar os erros que podem existir, seja lá de estudo de viabilidade ou seja de projeto. Compatibilização, que é algo que a gente já discute muito, né? Como eu estava falando, em etapas bem preliminares, né? A gente não precisa avançar tanto para já começar a discutir compatibilização, então a compatibilização passou a fazer muito mais parte do nosso projeto. Extração de quantitativos e orçamentos, porque isso é uma coisa fundamental quando a gente está falando de mercado imobiliário, de a gente estar o tempo todo balizando, né, a construtora, a incorporadora de qual o quantitativo disso, né, quanto é que isso vai dar, né? Então, assim, essa discussão ela é uma discussão tão importante quanto discutir concepção, porque quando a gente vai para o projeto executivo, a gente entende que aquilo vai ser executado daquela forma, e para ser executado daquela forma, ela precisa estar nos quantitativos que está dentro, né, do quanto a construtora quer investir, ou então no orçamento, né? Então a gente precisa estar com isso no radar, né? A questão da qualidade gráfica das representações técnicas também é interessante, porque assim a gente hoje consegue ter uma planta mais interessante, mais bem representada, sem precisar de tanto esforço e trabalhar isso na sobreposição, né? Então, algo que a gente precisava antes, né? A gente precisa ter um esforço de colocar achuras, né? De representar melhor essa planta. Hoje não precisa essa demanda de quase uma pós-produção numa planta técnica, por exemplo, né?
E aí, melhor comunicação durante a obra, porque a gente já tinha falado da questão do BIMX, para ter uma integração melhor do que foi projetado e do que está sendo feito na execução, né? Já vi obras, por exemplo, que o mestre está lá com um tablet, né, por exemplo, né, acompanhando, né, o projeto em outra dimensão, né? E aí, as áreas de atuação do escritório, hoje a gente está dividido basicamente nessas 5 áreas de atuação, são os que a gente mais tem projeto, né? A gente tem a parte no residencial, no comercial, institucional, corporativos e imobiliários, né? A ideia hoje é falar mais dessa parte do imobiliário, que hoje, por mais que ela seja só um dos itens aqui, hoje a gente está basicamente com 50% dos projetos nessa parte imobiliária e o restante dos outros 50% ela está nos outros quatro áreas de atuação, né? Então, o imobiliário tem avançado muito assim, na quantidade de projetos lá no escritório. E aí, focando nessa parte do imobiliário, a gente quer focar na parte do estudo de viabilidade, porque é algo que, para a gente, hoje, tem se tornado uma porta de entrada, né, nesse tipo de projeto. E, assim, hoje a gente já tem inúmeros projetos de incorporação que surgiram de estudo de viabilidade, né? Então, assim, é um ponto que a gente poderia passar horas e horas falando sobre o mercado imobiliário em várias esferas, né? Então, assim, a gente já aprendeu muito batendo cabeça nos últimos anos e o estudo de viabilidade talvez seja o assunto mais de porta de entrada e o assunto mais sintético que a gente possa falar na parte dos empreendimentos imobiliários, porque é algo que a gente tem que ter o entendimento do todo, né? Então, é importante a gente entender isso como uma ferramenta importante nesse processo do mercado imobiliário, né? E assim, as vantagens que a gente vê hoje, por exemplo, eu até falar para o Gabriel que qualquer coisa ele pode ir intervindo também, beleza, porque eu acho que essa parte aqui a gente meio que pode ir trocando bola, porque até uma coisa que a gente fala muito, né? Às vezes eu preciso estar muito entendendo bem, né, a questão do fluxo, porque isso é levado muito para o comercial, é uma coisa que a gente faz a 4 mãos, né? Porque isso é levado muito para o comercial. Mas o Gabriel, como BIM Manager, ele tem que estar muito entendido disso, da questão de como é que isso se resolve da questão de técnica, né? Como é que isso vai chegar na sala técnica para a gente resolver uma dor que o cliente tem, né? Então, a gente sempre está trocando essa bola, porque uma coisa, querendo ou não, ela interfere em outra, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo entendendo como resolver, né? Acho que o primeiro ponto, né, que é comparar em tempo real os números, né, com a modelagem, porque assim, uma coisa que as construtoras e incorporadoras elas demandam muito é a gente entender como é que a gente vai adaptar e fazer esse produto dentro daquele terreno, né? Então, assim, às vezes a gente já fez um tipo de produto para o cliente, surge um terreno novo e a gente tem que fazer um produto bem semelhante ao que a gente fez dentro de um novo terreno, né? Então, assim, não para a gente não é um copy-paste, a gente não faz isso, mas, assim, a gente precisa entender quais são os números, né, máximos que a gente pode chegar dentro daquele terreno novo que chegou, né? Então, assim, a gente sabe que o produto é aquele, né? É um apartamento de tantos metros quadrados, né? São quantas tipologias de apartamento, mas isso a gente precisa estar o tempo todo comparando como a gente vai trabalhar esses ambientes até chegar nesse índice máximo, né? Chegar no gabarito máximo, chegar num índice que seja produtivo para a construtora, né? Então, assim, o tempo todo a gente está trabalhando na modelagem, comparando isso, né, tendo esse entendimento de como é que isso pode ficar cada vez melhor na visão, né, no recebimento da parte da construtora. Um ponto muito importante também é a questão da revisão de forma mais segura e automatizada, né? Porque assim, a gente hoje, como o estudo de viabilidade demanda muitas revisões, então a gente precisa com que isso seja algo muito mais produtivo no sentido de ser fácil, né? Porque se a gente tiver uma revisão que ela seja complexa, tem estudos de viabilidade que precisam passar por muitas revisões e isso faz com que a gente precise ser mais prático, né? Então, e mais rápido, né? Porque a gente está, às vezes, no meio de uma negociação de um terreno que precisa ser adquirido e tem um tempo hábil comercial para aquilo ser feito. Então, assim, a gente precisa ter uma segurança, né, de fazer isso de uma forma mais prática, né, de a gente ajustar ali, entender o potencial, o que a gente pode aumentar, o que a gente pode diminuir, e isso tem um equilíbrio interessante no sentido de ter uma resposta rápida para a construtora, né? A visualização preliminar da proporção de projeto, eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem tem pouca experiência em estudos para poder visualizar, né? A gente
ter essa visualização mais macro, né, de entendimento. Às vezes esse projeto, para ser aprovado e validado, ele chega na mesa da direção da construtora, né? Às vezes a direção ela quer entender como é que esse empreendimento ele vai funcionar como completo, né? Como por completo, né? Não só entender as plantas, né? Não só entender como é que vai ficar isso em números, né? Mas entender também como é que é a morfologia disso, né? Como é que isso vai acontecer, qual é o espaçamento, né, das unidades, né, dos blocos, enfim, isso é uma coisa que também tem um poder muito relevante na visualização preliminar do projeto. A centralização de informações no mesmo modelo, né? Isso a gente consegue ter, né, tudo no mesmo modelo, a gente não precisaria estar, eu vou estar fazendo uma modelagem num canto, a planta em outro, vou estar humanizando em outro, né, melhorando a representação em outro. Então, o Arcad acaba permitindo que a gente junte todas as informações em um único software, né? Então, a gente consegue fazer com que isso seja mais concentrado, né, e que a gente consiga resolver de uma forma mais rápida, justamente também por isso, né? Melhor compreensão das soluções topográficas. Eu acho que isso existe um grande problema quando a gente fazia estudos, né, que eram em 2D, porque tinha uma dificuldade absurda do entendimento, né? Se a gente for colocar um subsolo, um sobressolo, quanto é que a gente vai subir, como é a relação desse acesso com a via, né? Como é que é a relação desse acesso com os níveis do terreno. Então, isso hoje ele é mais compreendido de uma forma mais prática, né? Porque isso a gente consegue tanto já ter em planta, né, isso resolvido com níveis, como a gente pode ter esse corte esquemático, né, a gente pode ter modelagem, né, um BIMX que pode permitir, né, um passeio dentro da solução do estudo, e facilidade para comparar possibilidades de projeto, né, e tomar decisões. Então, assim, às vezes a gente está muito numa questão de entendimento de negociação de índices, por exemplo. Então, assim, a gente pode criar opções, né? Se a gente partir para um caminho, vai ser dessa forma, se a gente partir para outro, é dessa outra forma. Então, a gente consegue isso ter mais claro essa parte comparativa. E a extração de orçamentação, de orçamentos preliminares, né, de informações, que isso a gente já consegue ter com de forma muito preliminar, né? Então, a gente consegue extrair isso com muita antecedência. E isso é algo muito poderoso quando a gente está querendo entrar numa negociação de terreno, está querendo fechar uma viabilidade para depois fechar o projeto. Então, assim, tudo isso é muito precioso, né? Para quando você chega para a construtora entender, compreender em todas as esferas da construtora se isso está dentro do que está imaginado por cada setor, sabe? Tem alguma coisa que eu esqueci aí, Gabriel? Não, acho que é isso, Vini, das vantagens. Tu quer passar o próximo slide aí? Show. Acho que o próximo slide é uma parte mais... e aí entrando mais, pessoal, nos detalhes dos nossos processos, né, o que a gente extrai do nosso modelo em estudos de viabilidade, acho que são essas três principais coisas, né, que a gente extrai, que são plantas, que a gente leva direto para a apresentação, quadros e números, que a gente está toda hora comparando, né, os números que a gente gera com os quadros de maneira paramétrica, com o desenho que a gente está propondo em planta, né, comparando o número de vagas com a área construída, a área privativa, a gente consegue fazer esses comparativos de uma maneira muito ágil, né, isso é interessante. E que o Vinícius citou anteriormente também, a parte de uma noção de proporções muito antecipada, né, no fluxo aí do estudo de viabilidade. Então, até para a gente é bom, porque às vezes a gente começa a tomar decisões, a gente está sempre comparando, né, relação entre torres, alturas, né, largura da base, né, perímetro da base ali do edifício. E no último passo assim, do processo, né, a gente entrega até o que a gente colocou aí, essas perspectivas, que a gente traz do próprio Arcad mesmo, de uma maneira crua, né, toda branca, só com linhas e tudo, mas que isso ajuda muito para o cliente a ter um panorama geral da edificação, né? Como o Vinícius falou, às vezes quem está lidando com aprovação não necessariamente é da área de engenharia ou de arquitetura, né? Tão especificamente consiga ter uma noção olhando uma planta e lendo cota de nível, né? E lendo, enfim. Então, esses panoramas ajudam muito, né? A pessoa a entender, tipo assim, beleza, o sobressolo ele fica parte enterrado, parte a nível, né? Assim, o acesso é por aqui, as áreas comuns ficam nessa parte, né? Então, isso ajuda muito a compreensão, a gente sente, né? A compreensão dos clientes. Pode passar, Vini. E aí, assim, isso é tudo que a gente extrai, né, assim, de uma maneira resumida no nosso estudo de viabilidade. E aí a gente trouxe esse slide, um diagrama tentando resumir também como é que a gente constrói o nosso modelo, né, e como é que é estruturado o nosso template.
é a base de tudo, né? A gente criou categorias de zonas diferentes, né? A gente tem uma zona para a área privativa, que a gente deixa em laranja, né? Em superfície, em planta também. Uma zona para a área comum coberta e outra zona para a área comum descoberta. Né? No quadro que a gente manda no estudo de viabilidade, tem até algumas ramificações dentro dessas áreas, né? A área comum coberta pode ser uma área social, pode ser uma área de serviço, né? Assim, mas para simplificar o template, e o principal comparativo, né, nesse estudo de viabilidade, a gente tem visto que uma das coisas que mais importa para o cliente é o índice entre a área construída total e a área privativa, né? Então, essa área construída total, ela engloba todas essas áreas aí, né, sociais, de serviço, enfim. Então, como esse é o número, acabou sendo a zona que a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha com zonas, a gente trabalha atualmente com em estudo de viabilidade, a gente até trabalha com esse favorito que a gente criou, que é uma lajezinha, e a gente coloca, né, classificação e vegetais adequados, e aí a gente extrai ela diretamente para um quadro de vagas que é especificamente do estudo de viabilidade, né? A gente tem outros objetos para o fluxo posterior, assim, desenvolvimento de projetos, que são mais paramétricos e tudo, né, mais apropriados de representação também, mas a gente sente que para o estudo de viabilidade essa lajezinha ela é fácil de lidar, assim, né, de sair copiando, enfim, de ver afastamentos, né, então a gente gosta de trabalhar dessa maneira. Então esse é o diagrama, né, a gente constrói em planta nos níveis e a gente tem esse panorama que a gente consegue ter uma noção legal de áreas, né, do resumo de áreas de edificação. E aí, com essas categorias, né, só complementando ali, com essas categorias de zona que a gente cria, a gente acaba construindo todo o esquema de quadros que a gente tem de estudo de viabilidade, né? Que a gente vai filtrando quadros que ajudam muito, assim, né? O quadro comparativo entre área construída total e os quadros do ArchiCAD ainda, né? Esse quadro que o vídeo vai mostrar é o resumão do nosso estudo. Mas quadros do ArchiCAD paramétricos, a gente tem quadros de área construída total e área privativa, então ele separa, né, muito bem os dois tipos, com o nome de todas as zonas, todos os compartimentos, né? Apartamento P, M, G, enfim, salão de festas, estacionamento, tudo isso. E a gente consegue até nesse quadro também, a gente já puxa quantidades, então a gente está toda hora comparando, né? Tipo, a gente tem 100 apartamentos da tipologia de 40 metros, tem, enfim. E isso dá uma noção legal para a gente também. A gente tem quadros de área construída por pavimento, de área computável. Só um detalhe também, né? Que isso é muito importante em estudo de viabilidade, que a gente, dependendo do projeto, a gente diferencia, a gente cria uma zona também para as varandas, certo? Porque as varandas, no caso, elas são áreas vendáveis, mas que não são áreas computáveis, né? Então, ela entra na categoria de zona área privativa, mas ela recebe um nome diferente que a gente consegue diferenciar e fazer cálculo de índice de aproveitamento e cálculo de índice área construída área privativa. E aí, em outros projetos, não. Nem outros projetos que a gente já tem, quando é um padrão que já é conhecido da construtora, a gente já consegue fazer uma estimativa de quantos por cento da área vendável é computável, né? E aí isso acaba facilitando também. E aí a gente tem outros quadros, né? Quadro de áreas de vagas por pavimento, a gente tem quadro de todas as áreas, né? Cobertas, descobertas e privativas por pavimento também, porque só seria a gente na montagem desse quadro. Enfim, eu acho que é isso, Vini, no geral, assim, a maneira que a gente... Acho que eu não esqueci de nada. Né? Eu acho assim que é importante, porque a gente hoje, esse quadro que está nessa última parte aqui, é muito um resumão, né? Tipo, isso que o Gabriel falou é como se a gente gerasse vários quadros, né? Porque a gente precisa comparar, né? O que é um quadro que vai interferir na legislação, né? Que a gente estaria falando ali de índice de aproveitamento, por exemplo. E a gente tem que entender que existe um outro quadro sobre venda, né? Que aí a gente precisa atingir o que a legislação pede, mas ao mesmo tempo a gente precisa atingir um número que faz sentido para a venda, né? Então essa proporção, né, da parte comum com a parte privativa, ela é muito importante porque ela dá indícios da gente saber se a gente está indo no caminho certo, né? Porque às vezes a gente está indo no caminho certo da legislação, atendeu tudo da legislação, mas é algo que para a construtora não é algo viável porque a gente não chegou num número econômico, digamos assim, né? Que ele consegue estar dentro do padrão deles, né? Então a gente tem entendido bastante que esse índice de área construída, né, com área privativa é um número praticamente assim muito decisor, né, da construtora quando
ele vê esse estudo, né? Então, essas marcações pretas são os pontos que as construtoras já olham, né? Às vezes, o destrinchamento desses quadros, às vezes, nem é tão visto, né? Assim, apesar de ser importante, mas, às vezes, para fechar mesmo o estudo e para entender aquela viabilidade como aprovado, esses pontos em preto são, assim, bem fundamentais. E até no nosso processo de projeto, né, Vinícius, quando a gente está... Várias vezes a gente esbarra, assim, né? A gente tem uma concepção, a gente olha, nossa, esse índice está absurdamente alto para o padrão do empreendimento, né? E aí a gente sente que o ArchiCAD auxilia muita gente nessa hora, assim, de tipo, beleza, vamos puxar aqui tudo que é área comum, tudo que é área privativa, né? Quantos pavimentos a gente tem, quantos pavimentos a gente pode colocar de repente, né? Então, esses quadros a gente está com eles praticamente toda hora aberto, assim, comparando e tomando decisões de projetos. Eu acho que é o que tem de mais valioso, assim, nesse processo. E aí a gente consegue, né, assim, saber onde é que a gente consegue enxugar, tipo, nossa, esse estacionamento coberto está pesando muito no índice, né, assim, é muita área construída, ou então se a gente reduzir tantos pavimentos, se a gente aumentar tantos pavimentos, né, como é que fica esse... E aí rapidamente a gente copia, né, assim, copia a zona lá, multiplica mais 3 pavimentos ali, e a gente já consegue ter um comparativo real de quanto é que ficaria a comparação entre essas áreas, né, a proporção entre essas áreas. Isso é legal porque a gente gera uma análise nossa mais crítica, né, sobre o projeto, porque às vezes a gente já entende o padrão que aquela construtora trabalha e a gente já busca pegar um índice que seja mais agradável para eles, né, como a gente já entendeu essa questão do briefing deles, então gera um desafio para a gente, né, então isso é bem massa comparativo, assim. Aí pode passar, a gente colocou um estudo de caso, pessoal, de um estudo de viabilidade que a gente fez, que só para vocês verem mais ou menos o que a gente traz, né, como é que fica o padrão, e aí a gente vai colocando as plantas, pode passando nisso. E aí a representação das zonas, ela já é configurada no próprio favorito mesmo, a gente coloca essa caneta um pouco mais grossa no contorno da zona, que aí ele dá esse aspecto, né, de ser uma área que é construída, né, assim, que é uma área fechada, coberta e tudo. E aí as outras áreas, assim, pisos a gente resolve com laje, passeios, né, com laje, tudo isso. A vaga a gente tem esse nosso favorito. A gente tem algumas áreas comuns descobertas, né, que é o 11 ali, que é um pet place, que a gente deixa também uma caneta de contorno mais fina, né, justamente para já dar essa noção de planta, que eu acho que facilita um pouco o entendimento do cliente. Aí pode passar, Vinícius. E aí, nas torres, né, a gente coloca... a gente tem a nossa área privativa em laranja, a zona já é configurada dessa maneira, e as circulações, quando elas não são... Essa aí é porque a ideia era ter um peitoril, né, era ser uma circulação bem aberta. A gente deixa também uma caneta de contorno um pouco mais fina para a planta ficar melhor representada. E aí, assim, a questão de recurso também é muito legal, né, a gente já fez uns estudos também muito interessantes de recuo médio, né, que a gente... Esse caso aí foi um caso que a proposta era passar com recuo médio. Então é muito fácil, né, de você criar zonas ali de área que você está avançando no recuo, área que você está doando, né, quanto é que fica o recuo médio. Esse projeto aí foi um caso interessante. E aí a gente sempre coloca também na apresentação esse corte aí esquemático bem simbólico, só para ajudar o cliente a entender também, né, que tem torres tem projetos que é muito complicado, né? A gente fez um assim, que tipo, duas torres tinham 16 pavimentos, outra torre tinha 14, e aí o cliente, né, às vezes pode endoidar um pouco só com plantas, né? E a gente até coloca um panorama geral. Esse aí eu acho que não tem, tu pode passar, Vinícius. Esse eu acho que a gente colocou só uma perspectiva crua, que depois ela se transforma, né, na nossa imagem renderizada, mas naquela perspectiva a gente também coloca anotações, né, textos, assim, aqui é a torre, aqui é o acesso principal, né, e o cliente consegue compreender melhor esse panorama. E essa representação aqui é legal, porque, assim, tem uns que a gente tem as zonas, né, por exemplo, esse apartamento que está aqui é uma tipologia, né, esse que está aqui no meio são outras tipologias, então, às vezes o cliente tem muita dúvida, né, implanta, como é que vai ficar esse apartamento, e aí ele reflete isso nas imagens, né, assim, no diagrama, né, como é que ele vai ter esse entendimento disso na volumetria, né, então isso é um resultado bem interessante na visualização também. Esse aí é até um que é um pouco mais antigo, pessoal, mas um detalhe legal que a gente fez também para ter essa perspectiva preliminar mais interessante, né, essa branca mesmo, crua, foi só a gente configurar o favorito das zonas para ter, tipo, 2 centímetros abaixo do pavimento de cima, né, ela é vinculada ao pavimento de cima, -2,
ele acaba separando os pavimentos, né? E no panorama o cliente consegue ver mais, assim, tipo, tem uns 15 pavimentos aqui, né? Assim, fica mais claro e fica um pouco mais compreensível também. Pode passar, Vinícius. E aí são as imagens finais. Isso já é quando avança para um estudo volumétrico, né? Assim, de chegar a nível de renderização, mas a nossa primeira etapa de estudo é o estudo numérico mesmo, que ele encerra naquele panorama geral com imagens com aquelas perspectivas brancas, né? Show. Eu acho que é isso, né, isso? É isto. Tinha mais alguma coisa? Não, para aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Mas é isso, assim, eu acho que esse ponto, o último aí que o Gabriel falou é interessante também, que eu até tinha esquecido de falar, que era sobre a questão da diferença, né, entre o numérico e o volumétrico, né, porque hoje a gente tem muito a intenção de, o numérico ele se volta para a questão da viabilidade, né, de fazer aquele projeto funcionar e de saber que aquilo faz sentido. E o volumétrico não, ele já entra num sentido quando ele tem muito mais interesse em a construtora ou a incorporadora, ou até mesmo o próprio terrenista, né? Ele, eu quero colocar esse estudo embaixo do braço e quero levar para um investidor. Então, é importante que isso esteja muito claro na visão principalmente para a gente poder explicar para o cliente, que o numérico ele consegue viabilizar o empreendimento e o volumétrico ele é algo muito mais comercial, algo muito mais de venda, quando isso ele quer levar para alguém, né? Alguém comprar a ideia, né? Então, assim, já é algo que está para além da questão da viabilidade em si do empreendimento, sabe? Agora é contigo, Maravilha. Diego, aí agora. Isso. Ótima apresentação. A gente conseguiu ver um pouquinho do potencial do ArchiCAD para otimizar os fluxos de trabalho nessa etapa de viabilidade para grandes empreendimentos. Eu imagino que, não estando em BIM, a gente teria processos muito mais manuais e de checagem, de revisões, enquanto no BIM a automação ela vem com o ArchiCAD, ela vem de forma muito mais natural.